Movimento. Entrevista. Nós vamos falar sobre um tema super legal a partir de agora com a comunicóloga Rosa Miranda. Olá, Rosa, boa noite. Boa noite, Marcelo. Como você vai? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz. Muito bom tê-la. É um prazer estar com você. Estar na Rádio Jornal, que faz aí o nosso dia a dia, né? Legal. Já faz parte aí da vida do pernambucano. É muito legal. E do pernambucano. Ficamos Parabéns felizes aí pelo trabalho de vocês. Poxa, muito legal. Obrigado, Rosa. E é muito bom ter você aqui com a gente. Gente, Rosa é comunicóloga, jornalista, mestra em indústrias criativas, ministra cursos de treinamento de mídia e prevenção de crise para políticos, desembargadores, juízes, procuradores da República, médicos e empresários, aplica o design thinking, a comunicação não violenta. Aí você vai me corrigir essa pronúncia aqui, viu, Rosa? Fique à vontade. UX Writing. É isso? Ou o X mesmo? É o X-Writing. O X. Mas você não tem nenhuma obrigação de saber pronunciar, porque realmente essa linguagem técnica da gente é muito baseada na língua inglesa, né? E eles, quando chegam aqui, que falam a língua da gente, eles dão cada derrapada e tá tudo bem. Então, é natural. Não fique constrangido, não. É não, natural, é. Não, o X, só para você entender, né? O X é do usuário. O X Design e o X Writing. Eu fiz jornalismo, né? Mas fiz um curso de UX Writing no César. É exatamente essa luta da gente para se manter atualizado, para se manter no mercado de trabalho, né? Mas é um texto muito focado no usuário, em como facilitar a vida de usuário para cada produto muito que legal. A gente tem digital. E veja, Rosa, é um termo que eu não conhecia. Até bom que você torna um pouco mais popular, né? Exatamente, É o X-Writing e o X-Design. Quando a produção... Na realidade, a comunicação não violenta me ajuda a fazer melhor tudo que eu já fazia. Você vai entender por quê. Quando a produção nos comunicou, olha, Rosa vai para o programa e vai falar sobre comunicação não violenta, eu vibrei pelo seguinte, eu estudo, né? Gosto de estudar vários assuntos dentro da filosofia, e sou fã do trabalho do Rosenberg. Acredito que você vai trazer algo sobre ele, né? Pronto, tá aí, ó. Marshall Rosenberg. Espetacular. E agora é com você, é com a especialista. Eu só fiz levantar a bola e agora você corta, fica à vontade, porque o assunto é palpitante, né, Rosa? E foi bom que você começou pelo começo, né? A filosofia é muito por aí mesmo. A gente aprofunda os temas. A comunicação não violenta, na realidade, ela até começa antes do Marshall, mas ele tornou ela uma técnica. O Marshall Rosenberg, ele era psicólogo, PhD, e na década de 60, nos Estados Unidos, os negros começaram a estudar com os brancos nas mesmas escolas. E esse processo foi difícil, porque existia uma segregação racial muito grande, né? Sim. Aquele período ali de todas aquelas crises ligadas à questão racial. E o Marshall estava ali fazendo aquela conciliação, tentando fazer o dia a dia daqueles estudantes um pouco mais tranquilo. E ele foi desenvolvendo técnicas mesmo, mas assim, eu até estou com outros livros aqui, porque eu tive a curiosidade de ver a sua formação e vi que você era ligado aí na filosofia. Tem um camarada que você conhece, que se chama Cícero. Sim. Tem esse livrinho dele, que o povo acha que filosofia é uma coisa difícil, né, Marcelo? Não, mas não é tão fácil. Justamente. É tão fácil que até eu aprendo. Isso. Eu tenho um amigo de 94 anos que ele diz que a avó dele
dizia assim, que viver não é difícil, difícil é saber viver. E filosofar nada mais é do que refletir. É isso. Então, Cícero já faz isso aqui, quando ele fala de saber envelhecer. Espetacular. Tem um outro camarada mais moderno, da moda aí, Walter Ugumãe, ele escreveu esse livro aqui, tá? Que é o Paraíso São os Outros, porque ele faz uma brincadeira que a gente tem mania de dizer que os outros são o problema, mas que nada, o que é que ia ser da vida da gente se não fosse os outros, né? Você acabou de trazer... Existe, o outro existe. Você acabou de trazer um termo de Sartre, né? Sartreano, o inferno são os outros, né? Mas na realidade o Walter Ugumãe diz que o paraíso são os outros, porque na realidade a vida, a gente imagine você sozinho no mundo. Verdade. Mesmo com todos os perrengues, eu gosto de citar Miró da Muribeca. Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio, né? E você acaba de nos dar uma ótima indicação. Lhe confesso, não li nada ainda do Walter Ugumãe. E você traz essa proposta que enriquece o nosso conhecimento. A gente tem que conhecer. E é tudo livro fininho, tá? Só livro fácil, porque tá difícil fazer o brasileiro ler, né? Boa. E tem esse aqui, vou acabar agora, que é muita dica de livro. A Jornada, que é um livro sobre o budismo que fala exatamente disso. Sem o outro, Marcelo, não existe jornada. E a gente está aqui para evoluir. E a comunicação não violenta, ela ajuda a gente a criar um repertório, porque a comunicação, ela depende muito de uma coisa chamada interpretação. Para você interpretar o outro, você tem que ter um repertório, né? Então, o que é que está acontecendo? A gente está ficando, resumindo aí a vida em 30 segundos de stories, o tempo todo com esse danado desse celular, achando que tem que ser rápido e tem que passar para outra tarefa, multitarefas, e a gente esquece de respirar, olhar no olho, refletir. E a primeira coisa que o Marshall fala como técnica é o que Cícero já falava, o que Walter Ugumãe fala, o que você lê na Bíblia, o que você vê no budismo, é que a gente precisa ouvir o outro, ouvir de verdade, atenção plena. Isso aí é o primeiro passo para você ter uma comunicação não violenta. E aí eu aproveitei que você é filósofo para aprofundar nisso. Deixa eu lhe fazer um elogio, dentre tantos. Já comecei lhe elogiando, mas você vive a comunicação não violenta a partir desta proposta. Por exemplo, nós entrevistamos aqui 5 ou 10 pessoas a cada dia, 50, 60 pessoas a semana toda, imagina no mês. Mas, e aqui não é uma crítica aos outros entrevistados e entrevistadas, mas o entrevistado geralmente ele não tem essa curiosidade de saber quem vai entrevistá-lo. E eu acredito que já faz parte da sua essência, da sua vivência, do dia a dia, de saber por quem você vai ser entrevistada, para manter esse diálogo. Eu acho bem interessante. Já faz parte da sua essência, né, Rosa? Isso, eu acho que eu escolhi jornalismo porque eu gosto de gente. Eu fui de grupo jovem, gostava de ouvir o problema das pessoas, participar. Gosto de política, que é um assunto que as pessoas falam, política, como se fosse uma coisa pejorativa, mas tudo é político, né? Sim. E eu gosto dessas pautas coletivas, sabe? Sempre gostei. E a comunicação não violenta é sobre você tornar essa convivência humana mais agradável, é sobre cultura de paz. Sim. Então, é construir pontes. A gente precisa procurar encontrar o que nos une. A gente viu aí uma polarização terrível na política, né? Sim. A gente percebe também uma crise de gerações, porque está tudo mudando muito rápido. E o que é que a gente percebe? A gente está perdendo muito tempo com o que nos separa. Mas se a gente parar para refletir, tiver um olhar amoroso, perceber de verdade o outro, nós somos todos seres humanos. No fundo, a gente quer ser amado, a gente quer amar. E no fundo, todo mundo quer paz para poder viver e seguir em frente, né?
Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente foi criando, a humanidade, ela foi evoluindo, criando formas de melhorar essa comunicação para ter paz e poder prosperar. Se você parar para pensar, depois de toda a Grande Guerra, a gente explode em evolução tecnológica, de costumes, não é verdade? É verdade. Depois de todas as grandes guerras, os seres humanos dão um salto qualitativo, né? Eu acredito muito nisso. Oh, Rosa, dentro ainda desse assunto que você traz de uma humanidade que corre tanto, que a tecnologia avança tanto, e a gente precisando tanto de humanidades e muita gente indo no caminho contrário, né? E achando que as humanidades devem ficar para trás. E você monta cursos de treinamento, ministra cursos de treinamento. Eu queria que você falasse sobre os cuidados desde o início da montagem, de saber para quem você vai falar e o que você vai levar para essas pessoas e, óbvio, aquilo que é mais satisfatório para uma profissional como você, que é a resposta desses cursos, Rosa. É muito legal. Eu estou trabalhando com comunicação não violenta intuitivamente desde que eu comecei a ser assessora de comunicação. Eu acredito que quando você trabalha com assessoria de comunicação, você percebe a instituição por dentro e você percebe todas as dificuldades que a gente tem para construir uma pauta, para tornar ela viável para vocês que estão aí do outro lado, internamente, porque às vezes as coisas estão acontecendo e quem faz não quer falar que faz, você está entendendo? Sim. Por exemplo, eu fui assessora de comunicação do IMIP, eu fui a primeira assessora de comunicação do IMIP, viu? Ah, tem história. Eu tenho 48 anos, tenho 48 anos, uns mais de 20 de formada, e aí bem mais de 20. E aí o que é que acontece? O IMIP, eu fui a primeira, os médicos, alguns se escondiam de mim quando eles me viam, porque eles estavam tão assoberbados trabalhando que eles não queriam falar do que eles faziam. E aí, o que é que eu faço para parar essa pessoa que já tem tantas atribuições? Eu não posso forçar, eu tenho que, de certa forma, a palavra é essa, seduzir-o para ele perceber, lembrar o outro o propósito daquilo, lembrar o outro que o que ele faz não é uma coisa automática, que aquilo ali significa melhoria de qualidade de vida para tanta gente, que não é só um número que ele atende, é a vida de uma pessoa que ele está mudando e que ele pode mudar muito mais. Então a gente ia trabalhando isso para que as pessoas, né, e também dando treinamentos para que o médico, mas eu não sou artista, mas eu não quero aparecer. E engraçado que eu vejo, né, como mudou. Isso foi em 97, 98. Sim. E aí você corta para agora e por conta das redes sociais a gente vive um outro momento. Todo mundo hoje é público, né? Então hoje os médicos têm a rede social deles, eles falam sobre... E aí eles também precisam ter cuidado para não falar demais e não ofender alguém e não usar uma palavra... equivocada, e aí eu já venho com esse contraponto hoje em dia. Então eu dou treinamentos, por exemplo, dei um treinamento em São Paulo, é uma empresa privada, eu não posso citar o nome, para um grupo de CEOs que queria fazer um trabalho de responsabilidade social. Sim. E aí, Marcelo, eles foram para uma comunidade que já tinha muita consciência crítica, entendeu? Sim. Uma comunidade, digamos assim, reconhecida internacionalmente pelas atividades que ela fazia, culturais, políticas, sociais. E eles usaram palavras bem equivocadas, palavras que diminuíam aquela comunidade, não se colocaram no sentido de colaborar, mas no sentido de ajudar, como se o outro fosse menor e você está maior, está naquela posição e eu vou ajudar e eu sei o que é melhor para você. Sim. Ninguém sabe o que é melhor para o outro. Empatia é tentar se colocar no lugar do outro.
Se você diz que sabe se colocar, você já falhou, Marcelo. Quando a gente diz assim, eu sei o que você está sentindo, isso não existe. A gente sente o que o outro... A gente acha que sente o que o outro sente. A gente pode ter um olhar compassivo, a gente pode parar para ouvir e até chorar com o sofrimento do outro. Mas sofrer como aquela pessoa está sofrendo, só ela sabe. Então, quando você diz isso, o outro já se sente, digamos assim, empoderado até na sua dor, até no seu sofrimento, você entende? Sim. É uma coisa que já desarma o outro. Uhum. E aí eles tinham começado o trabalho de uma forma equivocada. E a primeira coisa que eu disse na minha assessoria é: vamos mudar de comunidade, porque, infelizmente, tinha começado errado. E aí eu disse, gente, tem tanta comunidade que não está na crista da onda, que não saiu nenhuma matéria internacional sobre ela, que está precisando, então vamos começar de novo em outro lugar e vamos resetar e vamos aprender o politicamente correto, que hoje em dia é visto de uma forma pejorativa, mas é essencial, porque a humanidade cresceu muito, Marcelo. Nós somos muitos, somos diversos, viemos de realidades muito diferentes e precisamos melhorar o repertório. Perfeito. Então, não julgar o outro, não achar que já sabe, eu já sei o que você precisa. Uma vez eu estava na praia e as pessoas passavam me oferecendo produtos, óculos de sol, camarão, né? E eu estava no automático, eu era adolescente, tinha uns 18 anos. Aí eu dizia, não, obrigada. Não, obrigada. Daqui a pouco um homem me pediu dinheiro e eu, não, obrigada. E aí todo mundo riu, igual a você. Porque eu já estava no piloto automático. Então, assim, não julgar, não achar que você está numa posição maior do que o outro. Tentar também perceber quais são as reais necessidades do outro. Perguntar ao outro, que às vezes a gente tem vergonha. O que é que você está sentindo? O que você precisa? Né? Se eu pudesse... Se a gente pudesse resolver o seu problema agora, qual seria? Porque às vezes até quando a gente está atendendo, sabe, Marcelo? Uma pessoa que está fazendo uma reclamação e a gente está tentando resolver o problema dele, aí eu já digo para o pessoal que trabalha com consumidor, né? Em loja, por exemplo. Sim. E às vezes você quer o seu dinheiro de volta, você não quer trocar o produto por outro. Você quer apenas o seu dinheiro de volta e você tem um prazo para isso. E o vendedor fica ali insistindo, não, porque você não leva isso, porque, entendeu? E aí isso não é legal. Muitas vezes o vendedor, o consumidor não volta nunca mais naquela loja. Perfeito. Então vamos realmente ficar atenção plena ao outro. É muito importante. Isso que você falou tem uma profundidade e é super interessante, Rosa. Essa questão de minha posição no mundo hoje é assim. Eu vou te explanar e queria que você depois ficasse à vontade para trazer a comunicação não violenta. Eu sou um machista em desconstrução, um racista em desconstrução, um LGBT-fóbico ou homofóbico em desconstrução. Nós viemos de uma cultura em que era natural, você falou aí a sua idade, né? E nós estamos ali muito próximos, já tenho 53. Então a gente vem de uma época em que os programas de televisão, os programas de comédia, era natural se fazer comédia em cima das dificuldades das pessoas. E hoje isso está mudando muito e acredito que a comunicação não violenta ela pode ajudar muito, né, Rosa? Muito, muito. A televisão já mudou. Quando você compara, né, Chacrinha a Marcos Mion, por exemplo. Bem diferente a distância, né? É verdade. A forma... E aí você vê que o Chacrinha, ele não fazia por mal. Não. Era normal naquela época dele. E assim, o cidadão brasileiro estava representado ali, né? Perfeito. Existia o homossexual, o pobre, existia o negro, mas a forma que isso era tratado na televisão hoje é agressivo pra gente. Verdade. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, é da área de direito.
Espetacular. Exatamente. E ela fala disso, de que poder contar a sua história, o negro hoje, e a mulher, por exemplo, e o homossexual, ter acesso aos meios de comunicação e poder contar a sua história já mostra que a gente evoluiu, porque Hannah Arendt diz que toda dor só pode ser superada quando a gente tem espaço para contar a história da gente. Então, a gente está percebendo que todos esses, digamos assim, todas essas tribos estão tendo a oportunidade de se posicionar. Claro que eu não vou dizer a você que eu sou uma poliana, mas assim, há 50 anos atrás, era bem mais difícil, na verdade. Então, além dos meios de comunicação, houve também a escola ajuda muito nisso. Os costumes, eles mudaram. E a gente evoluiu exatamente, como eu estou te falando, na estrada da resolução das guerras. Porque assim, ainda tem muita guerra, Rosa, mas a gente não consegue ver, não cola mais uma guerra mundial, não é verdade? Sim, verdade. Como a gente via antigamente. Por quê? Porque os meios de comunicação, eles estão muito rápidos. As formas de você evitar ou esclarecer um conflito... deu algum corte? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, perfeito. Só atrasou um pouquinho, mas voltou ao normal. Ouço Pronto. Bem. Pronto. Então, a forma de você, hoje em dia, resolver um conflito, ela está muito mais rápida, mais imediata do que antigamente. E a gente também já tem uma educação, um inconsciente coletivo que percebe que, apesar das polêmicas, a gente está sempre tentando resolver essas polêmicas para evoluir e para seguir em frente. Então, não é que a gente de vez em quando dá um passo para trás, a humanidade, mas a gente não volta jamais a ser como era 50 anos atrás, por exemplo. Sim. Que uma mulher, você não consegue mais admitir uma mulher não poder votar, Verdade. por exemplo. Verdade. Um negro não poder votar. Então, a gente teve direitos, sim, garantidos, mas claro que a gente tem que ficar atento. É claro que a gente tem que estar consciente de tudo que está acontecendo e conversar, sabe? Tentar conversar, tentar ouvir todos os lados. E mais uma vez eu repito, a gente tem que buscar o que nos une, não o que nos afasta, né? Espetacular. Rosa, como estamos chegando próximo aí, o Natal, período de Natal. Você tocou num tema super importante. Polarizações. Há um bom tempo essa polarização, principalmente política, né, que acabou destruindo tanto as famílias, tantas famílias, tanta gente que hoje não se fala dentro da mesma família por conta de candidato A ou B, já vem há um bom tempo, até que tomou a radicalidade que temos hoje. Eu posso utilizar a comunicação não violenta na ceia do Natal, na reunião da família, naquelas que ainda restam, Rosa? Pode não, deve, né? Eu acho que deve. Eu acho que família, ela não existe só para os momentos bons. Eu acho que, inclusive, a gente cresce muito nas dificuldades em família. E eu acredito que a gente até pode procurar conversar antes, né? Então, assim, por exemplo, a gente precisa... Desculpa, eu estou tossindo um bocadinho. Se quiser beber um copinho d'água, fique à vontade. Pronto, beba um copinho d'água porque é natural. Se fala muito tempo, acaba agitando a garganta. É natural. Pronto. Eu tô saindo de uma gripezinha, se Deus quiser. É natural. Saindo. Que não foi Covid, graças a Deus. Foi só uma gripezinha. Que fique Amém. bem. Então, Boa. o que é que acontece? Quando a gente quis transformar a comunicação não violenta numa coisa mais simples, a gente criou uma campanha, na época eu estava no Tribunal de Justiça de Pernambuco, Sim. com 10 dicas de gentileza, sabe, Marcelo? Onde a gente fala explicitamente
o passo a passo para utilizar a comunicação não violenta. Essa campanha também foi para o TRE e teve até uma empresa de publicidade que quis colocar nos ônibus e a gente, quanto mais gente espalhar essas 10 dicas, está lá no meu Instagram, todo mundo pode usar. Ótimo. Uma delas é pedir desculpa. Pedir desculpa. Porque, às vezes, a gente sabe que errou e a gente começa a inventar um bocado de desculpa para não pedir desculpa, não é verdade, Marcelo? É verdade, isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, seja o primeiro a pedir desculpas, não importa o outro, o que importa é você resolver aquela questão com você mesmo primeiro. Então, primeiro se perdoar, se desculpar, porque às vezes também o que é que acontece? A gente não quer pedir desculpa porque a gente tem tanta vergonha que a gente projeta essa vergonha no outro. Mas a gente sabe quando a gente errou. E aí, se você tá com aquilo assim, poxa, mas eu queria tanto, se tá incomodando, você não tá bem com aquela pessoa é importante para você. Ferreira Goulart, ele diz assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? E aí? Espetacular. Essa é a pergunta. Então, pedir desculpa e ser o primeiro a pedir desculpa, ser vulnerável, não é ser fraco. Muito pelo contrário, é ser bastante corajoso. Essa é uma das dicas da gentileza. A outra que você pode usar, sim, era bom que isso acontecesse antes da ceia. Sim. Dá uma ligada, marca para tomar um café com aquela pessoa específica, que de repente ela vai levar a boa notícia para o resto da família, e é quando você chegar na ceia, já está todo mundo desarmado, sim. O clima já está outro, você já teve essa atitude nobre de ser o primeiro a ligar. Aconteceu, eu sou jornalista, como você sabe, eu tenho uma amiga que ela é coronel da Polícia Militar. Sim. E votamos diferente aí nessa eleição. Votamos bem diferente. Sim. Mas ela é uma das minhas melhores colegas, uma das minhas melhores amigas. Porém, teve uma pandemia e ela achou que eu tinha me afastado dela por causa disso. Na realidade, eu estava com um problema com os meus pais. Sim. Meus pais doentes na pandemia, adoeceram. Minha vida mudou. Então, eu não tinha mais a mesma disponibilidade. E eu percebi ela esquisita. E aí, eu liguei para ela e vamos tomar um café. E ela, não, porque eu pensei que você teria se afastado de mim. Eu disse, não, você não sabia. Eu estava com um problema assim e tal. E ela, então não vamos mais falar de política. Eu disse, olha, amiga, nós já passamos por cada perrengue no trabalho. Nós não vamos ter assunto proibido. A gente precisa, aí eu já vou entrar numa outra dica de gentileza, que é resolva os conflitos. Não coloque para debaixo do tapete. Não vamos falar de futebol. Não vamos falar de religião. A gente precisa aprender a falar de assuntos e respeitar a opinião do outro, Marcelo. Né? Então, assim, eu sou Palmeiras, você é Flamengo, você é Fluminense, e a gente vai se matar por causa disso? Não, absolutamente. Que nível é esse de sociedade que a gente chegou, que você não possa ter um time diferente do meu? Eu sou da época, você citou bem, meus pais diziam assim, olha, futebol, política e religião não se discute. E aí eu brincava dizendo, então acabou a filosofia. Por favor, exatamente. Né? Não, acabou a diversidade da vida, porque... E a gente vai falar de quê? Só vai falar de... Só do que agrada, né? Só do que agrada, né? De amenidades, a gente vai falar... Só conversinha de elevador. Nenhuma relação se aprofunda com conversa de elevador, né? No elevador você diz, e dia quente. Verdade. Mas aí você está descendo ali só 3, 4 andares com aquela pessoa. Isso. Mas você não pode ter uma amizade, você não pode ter um casamento, né? Casamento também, você entender que cada um vem de uma realidade de vida totalmente diferente do outro. Sim. Então, assim, não colocar os conflitos para debaixo do tapete, porque um dia essas diferenças explodem e aí pode ser até de uma forma muito radical, às vezes até trágica. Muito então, legal. Devagarzinho, a gente vai... É como se fosse uma dança, né? Sim. Um tango, um balé, onde a gente tem que equilibrar e harmonizar
para que a coisa fique mais tranquila. Rosa Outra Miranda. dica... Oi, Rosa, à vontade. São 10, eu vou dizer só a última. Eu falei de pedir desculpas, porque eu acho importantíssimo nessa época de Natal. Sim. Né? Falei de não fingir que não aconteceu aquilo. E a terceira coisa, que é uma coisa que todo mundo tem que ter, se chama bom senso. A gente precisa ser razoável, precisa ter bom senso. Então, a gente sabe, a gente pode não concordar em tudo, mas existem regras muito claras, né? Sim. Tem coisas que são éticas, que não são morais. Então, tem coisas que a mentira, por exemplo, não dá para negociar mentira, né? Verdade. Então, se você finge... Por isso que aí a gente volta para as outras regras. As outras dicas. Você fingir que uma coisa não aconteceu não vai resolver nada. Então, é a gente encarar o problema de frente, a gente tentar ser verdadeiro, ser ético e razoável, né? Ter bom senso. E aí eu acho que a ceia de Natal pode sim acontecer. Afinal de contas, Jesus, que deveria ser muito além do Papai Noel, né? Sim, a estrela principal dessa festa. Eu sou católica. Sim. Sou católica e tenho uma visão progressista da minha religião, mas sou católica. Sim. Mas eu acho que o Jesus, ele vai além do catolicismo, né? Ele vai... A pessoa que doa a própria vida para salvar a humanidade. Então, tem tudo a ver com a comunicação não violenta. Então, às vezes, você perde para ganhar. E aí, a gente junto, né? A gente em equipe, a gente em família, a gente em comunidade. Isso é que é vida, né? Não dá para ser feliz sozinho, eu acho. É verdade. Essa coisa de que... família só para tirar retrato. Tinha um juiz que dizia que passou no concurso, eu nunca me esqueço dele. Vocês ficam falando isso porque vocês estão perto da família de vocês. Mas eu que fiz concurso, minha família está lá no Rio Grande do Sul. É muito difícil viver sem família. Então, a gente nasceu para amar e para cultivar a paz. Eu acredito nisso, Marcelo. Legal demais. Rosa, nós vamos estender essa conversa já para 2024. Você será muito bem-vinda na próxima conversa. Porque é o seguinte, como é que as pessoas podem te encontrar na internet? Eu estou no Instagram, @Rosa Miranda, e tem o site também, Rosa Miranda. Vocês vão encontrar lá. Você coloca no Google Rosa Miranda, Comunicação Não Violenta. Tem também o meu canal no YouTube. E de tudo que eu já fiz na vida, hoje eu estou realmente convergindo para um propósito de vida. Que é do X-Right, a assessoria de comunicação. Em tudo, eu quero levantar essa bandeira da comunicação não violenta, porque eu acredito que isso faz tudo funcionar muito melhor em comunicação. Muito bom. Vamos renovar essa conversa. Um ótimo Natal para você, um feliz 2024. Rosa Miranda. Obrigado, Rosa. Para vocês também, muita paz, muito amor. Rosa Miranda, comunicóloga, jornalista, conversou com a gente e trouxe aspectos da comunicação não violenta aqui no Movimento Cultural.